Olá, minhas amigas e meus amigos da resistência ao fascismo, às imbecilidades e às estupidezas. Alegrias! Alegrias porque estamos na luta, porque temos força para continuar lutando. Vejam, este vídeo que eu faço agora com vocês é inspirado na declaração da companheira que eu muito respeito e que tenho grande apreço, Márcia Tiburi. A companheira que se imolou no altar da política, sendo candidata a governadora do PT no Rio de Janeiro, num momento de profunda crise. A Márcia Tiburi declarou há pouco tempo, ao site 247, que a massa foi capturada pelo bolsonarismo e que estamos num momento terrível, que temos que esperar passar todo esse momento de captura da massa pelo bolsonarismo para podermos nos reerguer na luta novamente. Eu, quando li isto, a massa foi capturada, eu não posso concordar integralmente com isto. Para começar, há pouco mais de 1 ano e meio, as forças progressistas e populares deste Brasil tiveram 47 milhões de votos. Não é isso, é massa. Essa massa desapareceu? Essa massa se tornou bolsonarista? Não, essa massa está aí. Ela não foi capturada. Ao contrário, está resistindo como pode. Apesar de muitas lideranças da esquerda pisando errado, a massa cobra, a massa exige, as bases, a militância exigem dignidade, exigem unidade, sobretudo unidade na luta. A massa está presente, foram 47 milhões de votos dados ao Haddad. Mas já não havia movimento de massa muito antes de Bolsonaro. A esquerda já estava perdida desde o momento em que Dilma foi deposta. Já na deposição de Dilma, no impeachment de Dilma, nós não conseguimos grandes mobilizações de massa. Era para ter 500 mil, 1 milhão de pessoas nas ruas. E quando Temer assumiu, as palavras de ordem não colavam. Fora Temer, direta já. Não colavam, a massa não se mobilizava. Então não foi o bolsonarismo que capturou a massa. Já tem tempo, e muito tempo, que a esquerda perdeu o compromisso com a massa, a capacidade de mobilizar a massa. Os sindicatos, as centrais sindicais, os partidos políticos, os movimentos sociais. Então é só uma correção de rumo que eu faço, na minha opinião. A massa não foi capturada pelo bolsonarismo, ela está aí. O bolsonarismo, ao contrário, tem de 30% a 28% apenas de apoio nacional. E ainda assim não é núcleo duro. O núcleo duro do bolsonarismo é entre 15% e 12%. E isto é um segmento, mas não é a massa brasileira. Eu digo isto, sobretudo, porque uma das funções deste canal, dos meus vídeos, é levantar o astral da militância. É levantar o astral dos democratas brasileiros. Por isso que eu começo dizendo alegrias. Mesmo em qualquer situação, a gente deve ir sadio, não deve ir doente. Eu tenho que fazer uma viagem de 2.000 quilômetros por estrada de barro, é um horror. Vai sadio, senão você vai pela estrada de barro do mesmo jeito, reclamando, chorando e lamuriando. A viagem vai ser muito pior. Vai sadio, aproveita os solavancos, as costelas da estrada. Vai sadio, vai rindo, vai brincando, procura se distrair. E é por isso que eu abro meus vídeos dizendo alegrias, para levantar o astral. Porque a depressão, a tristeza, o sentimento de derrota não nos leva a lugar nenhum, só nos leva mais para baixo ainda. Só nos leva a realizar o que o fascismo deseja de nós, a morte. Só nos leva a mortificar no nosso corpo todos os nossos desejos, todas as nossas esperanças. Não é só a cabeça, não. O corpo passa a ser rígido, passa a ser uma massa amarelada, passa a ser uma massa disforme, onde você não sabe mais o contato físico de você com você mesmo. Você começa a perder seu erotismo, sua vontade de viver. Esse é o desejo, é esse o trabalho dos fascistas. Trabalhar com a morte, com a destruição. Bolsonaro não faz outra coisa a não ser destruir o tempo inteiro. A turma dele só faz destruir, só faz atacar. Não há nada construtivo que tenha partido deles. Nada! Podem procurar, não há nada construtivo, não há nada de apoio, nem palavra de consolo para as famílias dos mortos, nada! Quando muito faz uma palhaçada de um sanfoneiro amador
tocando uma Ave Maria, Deus sabe como, enquanto ele não está nem aí prestando atenção. Então nós temos que reagir. Nós não podemos ter uma perspectiva derrotista. E é a partir da Márcia Tiburi que diz a massa foi capturada pelo bolsonarismo e nós não temos solução, temos que esperar. Não! Nós temos que continuar a nossa luta diariamente. É a luta diária, as pequenas vitórias que nos fazem sorrir, que nos dão ânimo. Aonde a gente puder fustigar o governo fascista, genocida, nós temos que fustigar. Nós não podemos deixá-lo caminhar impunemente. Nós somos pequenos, nós somos muito poucos, nós somos... Eu quero lembrar vocês, tem uma frase que diz: toco miúdo é que derruba gente grande. O ministro Toffoli caiu dentro de casa. Ele não caiu porque ele esbarrou com um armário, ou porque ele esbarrou e topou com a geladeira. O que derrubou ele foi um chinelo, um tapete, uma coisa miúda onde ele tropeçou e caiu. Por maior que ele seja, por ministro do Supremo, toco miúdo derrubou gente grande. E esse é o nosso trabalho, neste momento. O momento pode não ser de confronto, de vitória absoluta sobre o fascismo, mas é um momento de resistência. Enquanto a gente estiver de mão dada com os companheiros, acreditando no próximo, acreditando no companheiro, acreditando de que a gente é possível, de que a liberdade, de que a democracia, que os direitos humanos, de que o ser humano é viável e possível, a gente estará feliz. A gente estará erotizado. Estaremos vivos, nos sentindo vivos. Estaremos combatendo a depressão e a tristeza que se abate sobre muitos companheiros. Eu tinha um companheiro que já faleceu que dizia para mim: não deixa a peteca cair. Ele muito doente, já quase morrendo, dizia: não deixa a peteca cair. Então não deixem a peteca cair. Vai passando de mão em mão. A luta continua sempre, 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 sempre. É uma luta que vem de séculos. Nós somos herdeiros de lutadores de séculos de luta popular pela democracia, pelos direitos humanos, pelo próximo. A nossa luta é a identidade que atravessou séculos. Só no século XX, para dizermos de um século inteiro, quantas lutas os anarquistas, os socialistas, os comunistas, os democratas, os cristãos travaram, morreram, foram presos, torturados, foram vitoriosos, comemoraram vitórias na luta contra o obscurantismo, contra o fascismo. E nós hoje somos os herdeiros dela. E quando partirmos dessa, como eu, que já estou idoso, quando partirmos, deixaremos nossos herdeiros, que continuarão a luta. A classe dominante não tem sossego. Desde que nós ganhamos ideologia, desde que nós ganhamos consciência de classe, a classe dominante nunca mais terá sossego. Ela pode ser vitoriosa em certos momentos, mas ela acabará sempre derrotada. Então a palavra de ordem, no meu momento, não é derrotismo, não é depressão, não podemos fazer nada. Não. É resistir, é fustigar. Cada pequena vitória no Congresso, no Supremo, na rua, na vaia, cada pequena vitória nas redes sociais, onde quer que seja, corrói a base do sistema fascista. Amplia o espaço de liberdade e democracia. Ou vocês acham que Bolsonaro até hoje não deu um golpe? Que Bolsonaro até hoje não fez o que prometeu na campanha, que ia matar 30 mil pessoas, não de Covid, ia matar ideologicamente? Ele não fez isso porque ele é bonzinho. Não. Ele não pôde fazer isso por causa da nossa pressão e da nossa resistência até hoje. Se o que nós temos hoje de democracia, agradeça a todos aqueles brasileiros que se mobilizaram de alguma forma contra o arbítrio, contra a violência, contra a estupidez. É isso, meus amigos. Acredito seriamente na solidariedade, na fraternidade dos povos. Por isso que eu digo, ninguém solta a mão de ninguém. Um abraço.